Olá pessoal, me chamo Pedro Neto, estudo na Estácio, estou fazendo EAD em Matemática. Estou aqui para mais um trabalho da disciplina de Psicologia da Educação, professor orientador Ângel Piquet Alboreda de Magalhães. E esse trabalho tem o intuito de eu ter entrevistado um professor e eu vou dar só uma introdução aqui do trabalho para que a gente possa entender melhor. Observar, pesquisar e construir o conhecimento. Para a psicologia, o conceito de aprendizagem não é simples. Há diversas possibilidades de aprendizagem, ou seja, há diversos fatores que nos levam a apresentar um comportamento que anteriormente não apresentávamos, como o crescimento físico, descobertas, tentativas e erros, ensino e etc. Nós mesmo temos uma Nós mesmos temos uma amiga que sabe uma poesia inteira em francês, porque a copiou 10 vezes como castigo, há 20 anos, e tem uma vaga ideia do que está dizendo quando a declama. Podemos dizer que ela aprendeu a poesia? Essas diferentes situações e processos não podem ser englobados em um só conceito. E assim a psicologia transforma a aprendizagem em um processo a ser investigado. São muitas as questões consideradas importantes pelos teóricos da aprendizagem. Qual o limite da aprendizagem? Qual a participação do aprendiz no processo? Qual a natureza da aprendizagem? O que é fracasso escolar? Então, essas perguntas foram feitas ao professor, à professora. O nome dela é Maria José. Ela ensina há mais de 20 anos, tá? Hoje ela é aposentada, então há mais de 30 anos na verdade. E já ensinou infantil, jovens e adultos. E antes de entrar verdadeiramente nas respostas desse professor, dá só uma breve introdução, tá? Porque para entender um pouco onde a gente chegou nessa psicologia da educação nos anos de hoje. Não podemos esquecer do nosso passado. Então, a psicologia ela vem e a psiquiatria ela vem passando por uma evolução, tá? E hoje a gente pode achar que era loucura o que se pensava antigamente. Como, por exemplo, o alemão Franz Joseph Gall, ele nasceu em 1758 e morreu em 1828, exerceu influência na psicologia e na psiquiatria com essa teoria de ele acreditava ser possível estudar as aptidões mentais analisando o tamanho do crânio. Hoje a gente sabe que isso não é verdade, mas também a gente não pode deixar de lado, tá? Isso foi uma prova que alguém no passado pensou dessa forma e hoje, nós, graças a ele, nós podemos enxergar que isso não é verdade. Vou pegar outro exemplo aqui do norte-americano William James. Publicou um livro Princípios da Psicologia, tá? Ele nasceu em 1842 e morreu em 1910 e ele foi um representante da escola de pragmatismo e do funcionalismo. Ele estava interessado nos átomos do pensamento, na experiência imediata. Tá? Suas principais teorias são os estudos sobre a emoção, sua origem e função com grande impacto na psicologia do século XX. O que é que ele pensava? Ele pensava que as coisas que acontecessem no meio, tá, influencia em nós. Por exemplo, se aqui nesse momento caísse uma bomba aqui do meu lado, o efeito do sonoro, o barulho, ia afetar a minha audição e isso ia ficar marcado para mim, tá? Então, pensando nisso, tem vários, eu trouxe só esses dois exemplos para que a gente possa entender que graças a esses pesquisadores, vamos dizer assim, graças a essas pessoas que viram com a psicologia e com suas teorias, conseguimos hoje enxergar de uma forma diferente. Enxergar que eu não vou poder seguir nesse caminho que o tamanho de um crânio pode dizer como uma pessoa se é mais inteligente ou não. Então alguém já pensou nisso. Então hoje eu posso até achar que é um absurdo, tá? Mas não podemos descartar isso, na verdade, tá?
Temos que utilizar das pessoas, do que eles estudaram anteriormente, para poder não cairmos no mesmo erro. A verdade é essa. Agora, voltando aqui, vamos debater um pouco das respostas do professor, tá? A primeira pergunta foi: qual o limite da aprendizagem, tá? Segundo o professor, ele respondeu dessa forma: todo indivíduo tem uma capacidade para se desenvolver habilidades. Só precisa ser estimulado, incentivado pelos familiares, instituição de ensino, pela sociedade em geral. Portanto, não existe limites para o sujeito aprender e não existe limite para o sujeito aprender e ou negar novos horizontes, tá? Então, para ele, nós, alunos, temos toda capacidade, independente de cor, de raça, de tamanho de crânio. Então, o que se só precisa é ser estimulado. E de onde vem o estímulo? Tá? O estímulo vem da escola, dos professores, da sociedade. Tá? Então, o estímulo vem de nossa família. Então, muitas vezes, muitas crianças sofrem em casa, chegam na escola, às vezes com dificuldade de aprendizagem. Então, se a gente também não observar de todo o meio que a criança, o adolescente está vivendo, muitas vezes não enxerga a dificuldade dessas crianças que tem esse problema na aprendizagem e acha que é um problema da escola, é um problema do professor que não está passando direito. E a gente não enxerga que às vezes o problema está na sociedade onde ele mora, o problema às vezes está dentro de casa. Então é preciso que nós, professores, a escola, enxergue os alunos como um todo. Tá? A segunda questão, ela diz assim: qual a participação do aprendiz no processo? Então, a primeira, qual o limite da aprendizagem? Então a gente viu que para professor e para mim também não existe um limite, tá? Existe sim a capacidade, existe sim a força de vontade. E qual a participação do aprendiz no processo? Vamos destacar dois tipos de aprendiz. Isso já é a resposta, tá? O passivo, que se retrai, não expressa suas dúvidas, e o participativo, que questiona tudo, faz o professor repensar sua estrutura de formulação de aula. Enfim, o professor não pode rotular um tipo de aprendiz. Cada indivíduo assimila de maneira diferente. Seu tempo de aprendizagem, o ser humano é imprevisível. Então, para o professor existem dois tipos, o passivo e o participativo. Esse passivo, no meu ponto de vista, já entra nessa primeira pergunta, na qual eu disse que às vezes o meio, tá, interfere na aprendizagem. Então, quando às vezes uma criança está muito calada, muito tímida, então às vezes é da criança, certo? Mas às vezes a gente tem que entender o que é que se passa por ela. Então a gente não pode já pré-julgar, a gente não pode também querer forçar também. Então tem que ter um limite, tem que ter uma investigação sobre essa criança e tentar fazer com que ela participe, tá? E para esse outras que são bastante participativas, também às vezes a participação, se não for dentro do contexto, pode atrapalhar. Então o professor tem que saber usar, às vezes, do desenrolar do aluno, para que também não fuja do assunto. Utilizar bem esse jeito de uma criança ser extrovertida, uma criança ser comunicativa, para que ela possa até ajudar as outras crianças, tá? Como a professora disse aqui, o professor às vezes tem que reformular a sua forma de dar aula para que todas as crianças possam participar de maneira igual, tá? A terceira pergunta vem: qual a natureza da aprendizagem? Então, a primeira foi
qual o limite da aprendizagem. A segunda, qual a participação do aprendiz. E a terceira, qual a natureza da aprendizagem. Tá? Qual a natureza da aprendizagem? Dinâmica, objetiva, transformadora para o desenvolvimento do ensino. Aprendizagem. Ensino-aprendizagem. Ensino/aprendizagem. Então, dinâmica, objetiva, transformadora para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Outro sim, uma explosão de criatividade que alimenta nossa dignidade como ser em transformação na busca de novos paradigmas. Então, busca de novos paradigmas. A gente pode até entrar no início, na qual a gente vem falando que existe sempre uma evolução, tá? Dentro do nosso mundo, e os pensamentos que tinham em 1800 hoje é diferente. No ensino é a mesma coisa, tá? Se a gente pegar na época da Revolução Industrial, o pensamento era formar o aluno para o mercado de trabalho, tá? Hoje era um mercado de trabalho que eu falo, mercado de produção em si, não muito intelectual. Hoje, depois foi com a melhoria, com a própria revolução industrial, com a revolução tecnológica, a mentalidade hoje é totalmente diferente. Então, dentro da sala de aula também tem que ter essa quebra de novos paradigmas. Então, a natureza da aprendizagem, segundo a professora e no ponto de vista também, tem que ser dinâmica, tem que ser objetiva, transformadora, tá? Para esse desenvolvimento, tanto do ensino como da aprendizagem, tá? A quarta questão, perdão, o que é fracasso escolar? Tá? Quando o indivíduo escuta que não tem capacidade de aprender, não é incentivado a desenvolver suas habilidades. O professor usa o poder das cadernetas para limitar o estudante. Não observa o todo do mesmo. Simplesmente reprova, levando ao fracasso, muitas das vezes irreversível. Fracasso escolar. Muitas vezes temos que nós, eu já me coloco como professor, nós como professores temos que entender que nós não estamos ali para eu tenho o poder de mandar e desmandar. Eu sou o dono da verdade. Não. Lógico, temos que levar o conhecimento para as crianças, mas também não podemos chegar, que muitas vezes, infelizmente, acontece, de dar uma aula e tentar poder, como eu posso me expressar, na hora da prova, fazer algo totalmente diferente. Então, isso infelizmente acontece. Então, e daí já subjugar se a pessoa, o estudante é capaz ou não. Acho que muitas vezes a capacidade a gente tem que perceber durante as aulas. Tem muitos alunos que na hora da aula respondem todas as questões de forma correta, e na hora da prova não se sai bem. Então a gente tem que entender o porquê. O nervosismo, tantos fatores, um problema do meio, como a gente vem já debatendo aqui desde o início. Então, e muitas vezes fica marcado. Se você começar a abrir um debate com muitas pessoas, sempre vai ter alguém que vai dizer, tal professor era assim. Fica às vezes no subconsciente da pessoa, às vezes uma forma maltratada, vamos dizer assim, de um professor referente a um aluno. De um professor aplicar provas que não super difíceis, vamos dizer assim, referente ao que foi passado na hora da aula. Então, e às vezes a forma de falar também do professor, às vezes fica, tá? No coração da criança, do adolescente. Então temos que entender e perceber. Lógico, não estou falando aqui que tem que se passar a mão na cabeça do aluno, não. O objetivo é ensinar, tá? E que a criança possa aprender. Mas aprender não como
no exemplo do início que eu falei, da estudante que escreveu 10 vezes um poema em francês e sabia falar, declamá-lo, mas não entendia do que do falar francês. Então, o professor tem que começar a entender o aprendizagem, às vezes vem de forma contínua, tá? Então, muitas vezes uma prova não é forma de avaliar o aluno, tá? Lógico, é preciso ter uma pontuação, entendo isso, mas o professor também precisa entender, poxa, se o aluno responde bem, se o aluno é participativo, se o aluno na hora da aula consegue responder bem e vai mal na prova, por quê? Tá? Então, o professor também às vezes tem que ter essa percepção e para que não ocorra esse fracasso do aluno, que o aluno às vezes sente, poxa, eu sei do assunto, tá? E às vezes eu erro, não sei, às vezes o aluno também não entende o porquê, tá? Então, precisamos entender e buscar onde está esses gargalos dentro da sala de aula para que não ocorra esses fracassos na escola, tá? E a quinta e última questão que foi elaborada por mim: qual deve ser a relação entre professor e aluno da sala de aula? Tá? Essa não estava no trabalho, mas eu acrescentei porque eu achei importante. Tá? Porque a gente vem falando exatamente sobre todo o contexto da psicologia da educação e qual a relação que o professor deve ter. Então vamos ver a resposta aqui. Uma relação de respeito às diferenças e limitações que pode surgir durante o processo ensino-aprendizagem, bem como nutrir um sentimento de amizade, onde a sensibilidade do professor passa a enxergar o estudante não apenas como um ser receptivo de informação, mas sim um integrante de um meio social com suas características e costumes peculiares que deverão ser levados em conta durante todo o processo da construção do conhecimento. Então, essa resposta eu trago também é uma resposta que eu concordo, como todas as outras, e ele tem que ter essa ligação, dizer assim, entre professor e aluno. O professor não tem que acabar com isso de o professor ensina, o aluno aprende. Sim, mas todos nós somos seres humanos, todos nós somos aprendizes. Então precisamos sim, o professor precisa mostrar, precisa ensinar, mas também precisa ter uma comunicação, precisa ter um vínculo, por que não, de amizade, com respeito, tá? Com limites, deixar bem claro. Precisa ter debates dentro do assunto, precisa ter troca de informações dentro da sala de aula. Então, tudo isso precisa ter entre o professor e o aluno para que o aprendizado seja de forma, como eu posso dizer, de forma mais produtiva, tá? Então, essas foram as perguntas. Eu espero que seja para quem estiver assistindo esse vídeo, vai estar no meu YouTube, que vocês possam, quem quiser comentar, debater do que vem dessa psicologia dentro da sala de aula, que está sendo muito difícil desse século, tá? Vamos deixar bem claro. Às vezes a violência dentro da sala de aula é como eu venho falando, que o meio faz toda a diferença, a sociedade. Para mudar, o que tem como mudar na gente, tá? Mudar a gente como aluno, mudar a gente como professor e tentar levar de uma forma mais criativa para a sala de aula, uma forma que os alunos possam sentir o prazer de estudar novamente, tá? Então, muito obrigado pelo tempo que vocês ficaram aqui assistindo. Vou continuar, estou no segundo período e pretendo concluir e me tornar um professor. E mais uma vez, obrigado por estar aqui assistindo e fique na paz.